reconhecidos, né? Foram os casos que foram ocultados pela própria polícia. Bom, na minha pauta agora, tem um tema que vocês sabem que eu nem gostaria de falar, né? Que é a derrota do meu time ontem e a vitória do São Paulo, que garantiu para o São Paulo a conquista de um título inédito, né? O São Paulo foi pela primeira vez campeão da Copa do Brasil, num certo mereceu, né? O time se superou ao longo do torneio sob o comando aí do Dorival Júnior, que foi bicampeão, né? Ganhou pela segunda vez consecutiva, né? Está se aproximando, tem mais títulos. A Copa do Brasil, esse torneio importante, um dos torneios, seguramente, um torneio muito importante, né? Se não o primeiro, o segundo torneio mais importante do país, né? Atrás apenas do Campeonato Brasileiro, mas que tem particularidades muito interessantes, um torneio especial, né? Bom, e com a vitória do São Paulo, tudo bem, o time fez por merecer, ganhou o primeiro jogo. Ontem, mesmo sofrendo enorme pressão do Flamengo, segurou as pontas, né? Muitos apontaram o goleiro do São Paulo como principal destaque da partida, então, houve uma certa pressão, mas um destaque importante, né? Obviamente, não só para mim, né? Mas para mais de 40 milhões de torcedores do Flamengo, a sexta derrota, o sexto título que o Flamengo disputa no ano e sai derrotado, né? O Flamengo que, desde 2019, né, vinha ganhando tudo, o Flamengo e o Palmeiras, dois principais clubes na atual etapa no Brasil, né? Nesse período, o Flamengo ganhou 2 Libertadores da América, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, ganhou campeonatos estaduais e, nesse ano, nesse momento aqui, né, já é o sexto título que o Flamengo perde em poucos meses. Bom, e a situação, né, levou aí, já estava ruim, né, agravou-se, digamos assim, com a derrota, e hoje foi anunciado aí que a diretoria do Flamengo, obviamente, está, né, pensando mais uma vez em demitir o técnico do Flamengo, né, o argentino, o Jorge Sampaoli, né? Bom, e aqui é interessante destacar o que vem acontecendo, né? Bom, então tem um impasse na demissão e, segundo a imprensa destacou, qual é o impasse? O Flamengo, para demitir aí o Jorge Sampaoli, precisaria pagar uma multa de 14 milhões, né? Porque a diretoria do Flamengo tratou de colocar o time nos últimos, não é coisa de agora, nos últimos anos, num beco sem saída, que é assim: se um técnico ganha título, é demitido. Aconteceu assim com o Rogério Ceni, que em 8 meses ganhou 3 campeonatos, né? E foi demitido do Flamengo depois de ter ganho o campeonato brasileiro. Bom, aí veio o próprio, vieram outros técnicos, né? Veio por um período aí teve o Luxemburgo e veio na sequência o Dorival Júnior, né? Atual técnico do São Paulo, que ganhou 2 títulos importantes, né? Ganhou a própria Copa do Brasil, ganhou a Libertadores da América, comandando o Flamengo, né? Recuperou aí a boa fase do Flamengo e conquistou mais uma Libertadores, a terceira da história do clube. Bom, e aí o Flamengo não renovou o contrato dele, né? Porque parece que a diretoria do Flamengo odeia quem ganha título, né? Se fizer o time ser campeão, tem que ser mandado embora. Quer dizer, a política é uma política estranha, né? E a diretoria do Flamengo embarcou mais uma vez, já tinha feito lá atrás, na onda do técnico estrangeiro, que é a moda, né? No começo, e contratou aí, tirou do Corinthians, onde ele não estava fazendo absolutamente nada, fez um favor para a torcida corintiana, o Vitor Pereira, né? Que veio para o Flamengo e conseguiu, em coisa de 2, 3 meses, perder 4 títulos, né? Inclusive os títulos que ele disputou, os principais eram títulos que
o Flamengo tinha tido o direito de disputar, não pela iniciativa dele, porque ele não fez absolutamente nada, né, por melhorar aí o time, mostrar nada, mas conseguiu fazer o time perder, né, 4 títulos consecutivos. Né? Bom, e foi o próprio Vitor Pereira foi demitido e o Flamengo pagou aí uma multa de 14, 15 milhões à época. E vive aí, outro dia eu tive o desprazer de ouvir um trecho de uma entrevista em que ele dizia que o problema é que no Brasil o técnico não tem espaço para trabalhar e que ele não pôde mostrar o trabalho dele, não precisava mostrar nada, era só não atrapalhar o time. Né? A melhor equipe do Brasil, reconhecida por muita gente, né? Com vários jogadores aí de bastante talento, né? Com experiência internacional, e ele conseguiu estragar. Bom, quando tudo parecia que pior não podia ficar, o Vitor Pereira foi demitido. A diretoria do Flamengo realiza sempre um bom contrato para o cara que não fizer nada pelo time. Se ele ganhar alguma coisa, o Flamengo rescinde o contrato, né, ou não renova, manda embora. Né, como eu disse, parece que tem raiva de quem ganha. E se o técnico, né, estraga o time, provoca a divisão no clube, etc. e tal, ele é demitido e ganha uma multa milionária. Né? Então, de novo, agora o Flamengo tem que pagar uma multa de novo de 14 milhões. O problema nem é tanto dinheiro, porque o Flamengo é o time brasileiro que mais arrecadou no ano passado mais de 1 bilhão. Né? Veja aí a repercussão internacional da derrota do jornal argentino, destacando que o São Paulo pode ser demitido. Né? Que assim seja. Né? Bom, o Flamengo arrecadou esse ano 280 milhões só com a venda de jogadores, né? Porque o Flamengo explora, tem um celeiro de atletas aí que rendem, que forma craques. Né? O Vini Júnior, por exemplo, saiu desse plantel, foi jogar na Europa, vários outros. Bom, e o fato é que qual é a conclusão, né, que é preciso tirar? Eu queria chamar a atenção até, nós estamos publicando uma matéria amanhã no Diário Causa Operária com esse título. Fora Jorge Sampaoli e toda a diretoria do Flamengo. Né? Tem que tirar a diretoria. A diretoria parece que ela se especializou em torturar a nação rubro-negra. Né? Semana passada teve o caso do vice-presidente de futebol do Flamengo, que é vereador da direita no Rio de Janeiro, e agrediu um torcedor que foi reclamar, foi cobrar dele, e ele mordeu a virilha. Manja só, ele partiu para cima e chegou a morder a virilha do torcedor do Flamengo. Né? A comissão técnica do Sampaoli, né, o ex-preparador físico, agrediu o jogador, o Pedro, né, que acabou apresentando queixa na polícia e aí foi demitido. Né? Só assim demitiram o assessor do Sampaoli. Né? Que, bom, se mostrou aí por todos os lados, não só no Flamengo, em todos os clubes que ele passou aqui no Brasil, não apresentou resultado nenhum. Né? Como eu disse, tem uma moda. No começo desse ano, metade dos times que disputam o Campeonato Brasileiro tinham técnico estrangeiro, né? 6 portugueses, 3 ou 4 argentinos, uma coisa absurda. Né? O país é um celeiro de pessoas que entendem de futebol, e isso é uma onda tão absurda que nós temos nesse momento a CBF, né? Colocou como interino, né, um bom técnico, que é o Fernando Diniz, né, dizendo que ele está esperando, guardando lugar para um técnico italiano cujo país tem tempo até que não consegue nem classificar para a Copa do Mundo. Né? É uma coisa absurda e a torcida do Flamengo e as demais torcidas precisam fazer uma campanha para acabar com esse negócio, e os clubes, para isso, precisam ser colocados sob o controle dos torcedores. Perder ou ganhar é normal, né? Faz parte da situação, tá certo? Mas a gente parabeniza, obviamente, a torcida do São Paulo, a equipe, pela conquista, né? Mas é evidente, né, que é hora de aproveitar a situação e fazer uma grande mobilização da nação rubro-negra, fora Sampaoli e toda a diretoria do Flamengo,
e pelo fim dessa política, né, de colocar o futebol brasileiro sob o controle de gente que não acrescenta nada, né, e que só traz retrocesso para o esporte das multidões